Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, mais uma vez, Momento Edificação. Nós andamos por fé e não por vista. Olha só o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Na segunda carta, ele diz, porque nós andamos pela fé e não por vista. Continuando nessa última ministração sobre a temática do Evangelho, das afirmações de Paulo a respeito da salvação, veja só, lendo de novo Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Por isso que nós andamos pela fé e não por vista. Vejam só, queridos, vamos pensar aqui nessa sétima afirmação de Paulo sobre a salvação, a qual nós extraímos do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Do princípio ao fim é pela fé, ou como outras traduções vão dizer, de fé em fé. Então vejam só, viver de fé, porque o justo viverá pela fé. Essa afirmação inflamou o coração de Martinho Lutero, levando-o a promover um dos maiores e importantes avivamentos da igreja cristã na face da terra, dando origem à Reforma Protestante. Quando ele inflamou o seu coração, se encheu, porque ele viu que não era por obras, mas era por fé, de fé em fé, que poderíamos pregar esse evangelho, o evangelho da fé, não é o evangelho das obras. As obras são naturalmente consequência de uma vida de fé no Senhor Jesus. As coisas naturais acontecem, o amor é natural, porque a fé em Deus é revelada aos nossos corações. Mas o que significa viver pela fé? Vejam só, queridos, primeiro, significa viver pela fé. Viver pela fé significa depositar a nossa confiança de salvação nas promessas bíblicas a respeito do Evangelho. Nós cremos que tudo aquilo que Deus prometeu irá acontecer nas nossas vidas através da promessa bíblica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na revelação bíblica, que a Bíblia é revelação para nós hoje, para você, para mim, para cada um de nós. Nós vivemos pela fé na palavra e, consequentemente, não dependemos de vista, de ver algo, de acontecer algo, algum milagre para nós crermos em Deus ou crermos no Evangelho. Cremos pelo que vivemos na graça, na fé no Senhor Jesus Cristo. O que significa viver pela fé? É aceitar por fé que cada palavra bíblica dita ao nosso respeito é verdade e que com isso caminhar confiante de que Cristo nos justificou e nos dará o poder necessário para mortificarmos o pecado e vivermos a vida que Deus planejou para nós. É assim que nós cremos, pela fé. Tudo pela fé. É por fé que nós andamos e não pelo que vemos. Terceiro ponto que nós podemos ver aqui, queridos, viver pela fé é aceitar a nossa identidade em Cristo e, apesar das nossas fraquezas e fracassos pontuais, entendemos que a obra foi consumada e que nele estamos salvos, seguros e preservados até o fim. Nós cremos, queridos, que estamos salvos, que estamos seguros e preservados até a consumação final.
Por isso nós acreditamos que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. Queridos, Deus te chamou antes mesmo que você viesse a existir. Deus já te conhecia, já te elegeu para a salvação eterna. E é nessa salvação que nós devemos crer, queridos. A salvação provida do Evangelho, da fé que nós temos em Cristo Jesus, da revelação do Evangelho aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos andar pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé vivermos um Evangelho e sermos guardados até o fim de todas as coisas, até o juízo final, até o fim dos tempos. Amém? Deus abençoe a sua vida e que a salvação esteja no seu lar, na sua vida, na sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado e em tudo nós vivamos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.